Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Um vídeo aqui, tentar gravar esse vídeo aqui meio rapidinho, depois de um tempo aqui sem gravar. Se não me engano, a última vez que eu gravei foi a semana passada, então estou de volta aqui para fazer conteúdo, ajeitar aqui para ficar melhor. Então, gente, estou de volta, deixa eu dar uma pausa, já já eu volto aqui. Bom, gente, antes de se inscrever no canal, deixa o joinha. Tô de volta aqui gravando vídeo pro YouTube, né? Tem um tempo de você gravar, mas tô de volta aqui gravando vídeo pro canal. E vamos gravar, falar um pouco, perdão, vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo de amanhã, desse jogo contra o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o São Paulo, jogo aí complicado, jogo de São Januário. O Vasco que vem aí de alguns resultados aí que não são tão bons, saiu da frente contra o time do Emo e depois tomou um empate, perdeu para o Botafogo em São Januário, perdeu o último jogo da Sul-Americana contra o time lá, Audax Italiano. Então o Vasco vem de alguns resultados que são tão bons, o do comando agora do Renato Gaúcho, é o quinto jogo, 5 jogos, chegou ao total que o Vasco sem vitória. Então, assim, esse jogo contra o São Paulo é um jogo difícil, um jogo complicado. Vou tentar aqui não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, assim, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil desse final de semana contra o São Paulo. O São Paulo que vem, sim, de bons resultados da Sul-Americana, mas por outro lado do Campeonato Brasileiro tem oscilado, dando alguma tem oscilado bastante, né? O time do São Paulo, do comando do Couto Massado, né? É um treinador que não que entre a torcida do São Paulo dá para dizer que divide opinião, dá para dizer que não é, né, não tem esse carinho todo pelo embaçado da torcida do São Paulo. Então, assim, é um jogo difícil, por mais que o São Paulo do Brasileiro não, com o Massado não viva um grande momento, mas o São Paulo é o terceiro colocado e o Vasco muito próximo da zona de rebaixamento. Inclusive, queria dar um pouquinho da minha opinião sobre a questão de poupar ou não de poupar da Sul-Americana, de focar do brasileiro. Eu tenho percebido que entre a torcida do Vasco, tem alguns canais de Vasco, tem zerado essa conversa, será que o elenco é o panteão do Vasco, é, muita gente falando do elenco, que o elenco é ruim, que o time é isso, que o time é aquilo. Vou dar minha opinião, acho que o Vasco tem sim boa opção, acho que tem sim, tanto do banco de reserva, tanto do time titular, tem boas opções. Você tem o JP, que é um bom jogador, você tem sim um Adson, que é um jogador interessante. Muita gente questionando, por exemplo, as contratações, Marinho Nestor, já o Bend, o Spinez. Mas eu queria destacar que esses jogadores, como foi especulado, como tiver muito próximo, como chegaram ao Vasco, muita gente gostou, muita gente achou bom essa contratação. Então, depois que o resultado não vem, principalmente como o Vasco é um time como o Vasco oscila, nos últimos anos tem sido assim, tem oscilado bastante o time do Vasco, principalmente do Campeonato Brasileiro. Já começa a crítica, isso é normal, mas começa a coisa, que o time é isso, que o time é aquilo. E assim, não quer dizer que o tá vencendo, que o time é ruim, que o treinador tem que ser demitido. É isso, o time do Vasco é um bom time. É claro que essas contratações tem muitos jogadores que infelizmente tá perdendo. Eu acho que, por exemplo, o Marinho Nestor até agora é muito abaixo. Mas não quer dizer que é um mau jogador. Acho que é um absurdo você chegar a dizer que o Marinho Nestor é um jogador ruim. Não é. O Marinho Nestor é um jogador que o time lá da Argentina, o Boca Juniors que ia, o Internacional também parece que ia, o Botafogo parece que ia, mas Nestor é um jogador que muitos times aqui do Brasil que iam, alguns times do Brasil tiveram interessado, e o Vasco conseguiu contratar, e o Spiney foi o artilheiro, o artilheiro foi o jogador com mais gols da Sul-Americana no ano passado, acho que até da competição sul-americana, acho que foi o artilheiro. Então, assim, eu acho que a gente pode também por causa dos resultados. Realmente esses jogadores estão devendo. Eu acho que o culpado desses resultados não ter sido tão bom nesses últimos 5 jogos. Esse é o Renato Gaúcho, os jogadores têm culpa. Não porque o time é ruim, não. Porque tem jogadores que tá devendo bastante no time do Vasco. Mas eu acho que essa questão de o elenco não ser ruim, não. Eu acho que o Vasco tem um bom time titular. Eu acho que o Vasco não tem um time para brigar para o cair. Eu acho que o Vasco tem total condição de fazer um campeonato brasileiro tranquilo.
Mas é claro que vai precisar de reforço, inclusive falando um pouquinho desse assunto, eu também do Renato Gaúcho, que tem falado muito sobre essa questão de fazer o 45 pontos, de luta contra o rebaixamento, do reforço. Eu acho que o Vasco tem sim condição de fazer um campeonato decente. Também eu acho que não tem necessidade de você estar toda hora, por exemplo, é, ou você escolhe a Sul-Americana, ou você foca do brasileiro, ou então você deixa a Sul-Americana de lado. Eu sou a favor de poupar, sim, da Sul-Americana, mas eu acho que é importante você botar algum jogador de time titular, porque a Sul-Americana, Copa do Brasil, é importante pro Vasco. O Vasco já não vence um título, não ganha um título há muitos anos, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter um centro controle, né? Tem um centro controle, eu acho que esse time do Vasco tá muito longe de ser um time ruim, tá muito longe de ser um time horroroso, como muita gente por aí tem falhado. E é normal que uma ou outra essa oscilação ia acontecer. A questão foi que não desse jeito o ideal seria, né? Então, assim, eu acho que esse time tem sim condição, acho que tem falado bastante de fazer os 45 pontos, Renato Gaúcho. Eu acho que dá sim para fazer um campeonato tranquilo e discordo um pouco. Enfim, falando um pouco sobre o jogo contra o São Paulo, jogo difícil, jogo complicado. Eu acho que o Vasco sim pode ganhar esse jogo. Acho que vai ser um jogo muito difícil aí pro Vasco. Mas o Vasco tem total sim condição de ganhar. Tem sim total condição de ganhar esse jogo. Vai ser um jogo difícil. Eu acho que é um jogo também perigoso, perigoso pro Vasco, hein? Eu acho que se o Vasco não ganha esse jogo contra o São Paulo e de repente empata ou perde lá pro Paysandu da semana que vem da Copa do Brasil, eu acho que pode vir uma cobrança muito grande do Renato Gaúcho, hein? E principalmente se chegar aí aos 40 minutos do primeiro tempo 0-0, o time começar a errar passe, alguns jogadores que já não estão bem com a torcida, não é? Nem tanto time titular, mas jogador do time reserva também. É, pode ficar complicado aí pro Vasco. Então vai ser um ambiente muito. Vai ser um clima vai ser um clima com certeza que a torcida vai apoiar. Até onde dá, a torcida vai apoiar, a torcida do Vasco apoia bastante. Mas com certeza é um jogo muito importante pro Vasco conseguir um bom resultado. Então assim, gente, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Eu acho que o Vasco tem total condição de vencer esse time de São Paulo. E falando um pouquinho sobre o Renato Gaúcho, eu acho que o Renato Gaúcho tem feito o trabalho mais ou menos, tem feito o trabalho até bom, na minha opinião. Até aqui o trabalho, na minha opinião, dele é bom, tá? Eu acho que o Vasco, uma ou outra, vai voltar a vencer. Acho que o Vasco vai voltar sim a vencer. Acho que a gente precisa também dar um voto de confiança pro Renato Gaúcho, que ainda dá tempo sim de comprar jogadores. Como eu estava falando, acho que é bem assim, não é? Você precisa deixar de ir na Sul-Americana ou ficar só do brasileiro. Eu acho que é importante se focar do brasileiro, mas a Sul-Americana é sim importante, né? E eu acho que esse time do Vasco está muito longe, esse elenco, no modo geral, está muito longe de ser esse time horroroso, time ruim, como algumas pessoas parecem que tem falhado, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Claro que o momento de oscilação, a falta de paciência, as cobranças vai vir, isso é normal, mas ele também precisa ter um certo cuidado, porque vamos ver, por exemplo, se uma pessoa daí pensa, por exemplo, de valoriza, merece o Vasco, muita gente vai gostar, mas a gente também muita gente já não mais joga o Vasco, por exemplo, esse discurso de fazer 45 pontos, nem tanto 45 pontos, mas de brigar para o cair, muita gente já não mais joga, o Vasco precisa é, focado baseado para cair de divisão, desse dia da Sul-Americana, é isso e aquilo. Muita gente já não mais esse discurso. Eu acho que não é meio assim. Inclusive o Pedrinho que falou que o time do Vasco, o elenco, estava entre os outros, dava para ficar entre os outros, ele estava entre os outros melhores do Brasil. Eu acho que se esse é o discurso da diretoria, o Renato Gaúcho tem falhado de fazer 45 pontos, acho que precisa ver essas ideias, esse conceito, é. Acho que é importante se ter uma mentalidade vencedora. E vamos ver o que vai acontecer no resto da temporada aí. E esse jogo aí do final de semana, tá, gente? Então eu vou ficando por aqui, valeu e fui. Se inscreva no canal, valeu e fui.